Então, trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 e 14. Nós aprendemos com a doutrina espírita que uma das leis mais fundamentais do universo, como ele foi estabelecido pelo Criador, é a lei de reencarnação. Lei essa que tem um objetivo principal: estimular, favorecer o progresso dos espíritos, das criaturas, que voltam à experiência material a fim de repararem antigos desajustes perante a lei, construírem novos sentimentos, novas emoções, conquistarem novos valores, novas conquistas para o seu espírito, tanto em termos de sabedoria quanto em termos de virtude. Enfim, possibilidades novas, experiências novas que impulsionam a criatura nascendo do progresso, como também a oportunidade de reparar os desajustes do passado perante a lei divina, perante outros corações. Tem essa finalidade a lei de reencarnação. E é nesse sentido que a infância vai ganhar, à luz da doutrina espírita, uma importância capital. Porque a criança, ou o espírito ali encarnado na forma da criança, ele não parte do zero. Ele traz tendências, ele traz velhos hábitos que aos poucos, na medida em que a encarnação vai se consolidando, ele vai recuperando, ele vai expressando. Mas aquele período ali, sobretudo da primeira infância e também da juventude, assume à luz da doutrina espírita uma importância capital, porque dizem os espíritos, como está lá na questão 383, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é um período em que aquele ser está mais suscetível a receber novos valores educativos, a receber novas perspectivas de vida, que serão modeladores dessa sua nova experiência e que, mais tarde, quando ele reincorporar as velhas tendências, ele vai poder usar aí como uma alavanca de renovação. Diante dos velhos hábitos que ele precisa renovar, ele pode agora recorrer aos novos recursos educativos que ele recebeu. Quando esse processo de educação não é bem cuidado, não é bem valorizado, sobretudo em sentido espiritual, muito mais do que simplesmente a instrução, a intelectualização, mas a educação de valores morais, quando isso não é dado ao ser nessa fase, quando ele reincorpora as suas velhas tendências do passado, algo que acontece ali sobretudo na adolescência, ele fica sem referencial, ele fica sem valores ou elementos de renovação. Por isso, essa importância capital da infância, porque através da infância, da passagem novamente por essa fase, que se potencializa a renovação dos indivíduos e, por consequência, das coletividades. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro Coletânea do Além, capítulo 1, em que ele comenta justamente sobre isso, sobre esse papel da infância como renovadora das coletividades, a importância educativa que se deve ter nessa fase, nesse período, sobretudo quando se diz respeito aos valores morais, aos valores do Evangelho, que são os valores mais nobres que já aportaram na Terra como formadores do novo ser humano, desse ser humano harmonizado com as leis divinas, desse ser humano realmente pacificado, desse ser humano integral. O Evangelho ele é o arquétipo desse novo ser humano. O Cristo é o referencial, o modelo desse ser humano. E é por isso que, quando introjetamos esses valores já nesses seres que estão recomeçando, é apenas um aparente recomeço, eles não partem do zero, como dizíamos, mas é ali,
um novo começo nesse sentido, que há espaço para renovação, para a construção de novas bases, de novos valores que serão muito importantes depois, quando o espírito tiver de lidar realmente com o seu passado espiritual, com tudo que ele traz internamente. Enfim, quando nós não damos a devida atenção a esse processo, introjetando esses valores do Evangelho, muito se perde em termos de oportunidade de crescimento e renovação daquele espírito, como muitas vezes de uma família inteira ou da sociedade em sentido mais abrangente. E é mais ou menos isso que Jesus está tratando aqui nessa sua fala, né? Diante dos discípulos ali que repreendiam aqueles que buscavam aproximar os pequeninos, as criancinhas de Jesus, o mestre então diz que que fosse permitido a elas irem até eles, né? Nesse sentido mesmo de permitir a essas mentes, essas consciências passando pela fase da infância, que acessem a todo esse arcabouço de conhecimentos e de valores, os mais elevados que a humanidade já recebeu, para que possam realmente se renovar, renovando por conseguinte a humanidade. É nesse sentido que devemos entender delas é o reino dos céus. Claro, no sentido de que para herdarmos esse reino precisamos da simplicidade, né, da ausência de malícia que vemos ali representada na infância, daquela pureza, mas também entendermos que sem aproveitarmos, sem investirmos nesse processo educativo, sobretudo dos espíritos que estão retornando para novas experiências, pouco podemos esperar de uma renovação concreta da humanidade como um todo. É preciso deixemos as novas mentes, as novas consciências que retornam em experiências de reajuste e muitas vezes com missões de trabalho, de concretização do futuro da humanidade, é imprescindível que demos ou permitamos a elas acessar todo esse arcabouço do Evangelho, né? Naturalmente não só o Evangelho com rótulo aí cristão, mas o Evangelho ele perpassa todas as grandes revelações espirituais do mundo, porque os valores lá estão também, né? Mas no Cristo esses valores estão condensados de maneira plena, né? De maneira integral. Ele é o grande referencial, o arquétipo desse ser humano em perfeita integração com o Criador. Mas é interessante notar, e é o que Emmanuel diz também naquela mensagem que comentávamos, Jesus não diz, vinde a mim os pequeninos. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. Como a reforçar aí a ideia de que essa sua fala se dirige sobretudo àqueles que têm sob a sua incumbência, sob a sua tutela, esses pequeninos, sejam eles pais, sejam eles avós, sejam eles professores, sejam eles evangelizadores, isto é, como nós estamos atuando diante desses pequeninos, no sentido de abrir espaço e abrir acesso a eles ao Cristo, né? Deles ao Cristo, ou nós temos funcionado como barreiras. Então, no primeiro sentido, nós temos levado eles a esses recursos espirituais, sejam eles quais forem. No nosso caso, espíritas, a evangelização infantil, a mocidade, nós temos incentivado eles a essa busca. Em outras religiões, segundo ali os seus estudos, segundo ali as suas compreensões, mas nós temos levado ou permitido que eles acessem esses recursos, né? Nós temos estado conscientes dessa tarefa que nos foi delegada pelo Criador, de sermos tutores dessas mentes que chegam. Nós somos responsáveis por isso. Está lá no Livro dos Espíritos. A missão da paternidade, da maternidade, não só no sentido consanguíneo, mas nós somos pais e mães uns dos outros no sentido espiritual também. Quando permitimos ou damos, possibilitamos a essas consciências pequeninas, né, na fase da infância, acessar os recursos espirituais do alto. Mas também no sentido mais profundo, não só no sentido de estimulá-los a ir até esses conhecimentos, levar esses conhecimentos até eles, mas também de não funcionarmos, não nos colocarmos como barreiras para que eles consigam realmente acessar a Jesus, por conta, muitas vezes, da nossa postura de incoerência, da nossa postura de invigilância. Nós, pelas contradições que criamos com o nosso procedimento, com a nossa postura, funcionamos como aqueles que impedem essas mentes juvenis de acessarem realmente o Cristo,
de chegarem realmente ao Cristo. Muitas vezes os levamos à evangelização, incentivamos, damos a eles obras, livros, falamos que eles têm de buscar isso, mas a nossa postura em si contradiz tudo que temos falado. E é nesse sentido que nós impedimos eles de acessarem ao Cristo. Nós atuamos muitas vezes como barreiras. Então é importante que estejamos conscientes em relação à importância aí da evangelização infantil, de nutrir os nossos filhos, de nutrir a mente infantil e juvenil com os valores espirituais do alto, assim como nutrimos o seu corpo, a sua mente, a sua alma precisa desses recursos que favorecem, que estimulam a sua renovação espiritual, mas que estejamos atentos também para que a nossa ação, a nossa conduta, não contradiga aquilo que temos incentivado eles a buscar, que não sejamos nós barreiras que impeçam a mente infantil, a mente juvenil, de realmente se dirigir ao Cristo, a tudo que ele representa, à renovação legítima que ele vem consolidar em cada coração, em cada consciência. Meditemos um pouco nisso, diante do Cristo e dos pequeninos, o que temos sido: pontes ou muros, portas fechadas ou portas abertas. Que o Mestre nos abençoe e nos inspire a todos. Muita paz.